Quando eu estava no meu primeiro estágio no jornalismo, eu comecei como assessor de uma startup de games. Eu estive em uma palestra, acho que ele deve ter vindo 2 vezes no Brasil, se muito. O Mark Zuckerberg veio para o Brasil uma vez. Opa. E falou com jornalistas. Ele deu uma palestra no Itaim Bibi. Podem procurar no Google, vocês vão achar meu texto e vão achar os textos da época. Eu fui convidado, porque o CEO da startup que eu trabalhei na época recebeu um convite. Foi aquele jornalista que agora foi fazer turnê em Israel, Pedro Doria. E foram alguns medalhões do jornalismo de tecnologia. Acho que deve ter ido a Cristina de Luca, que é minha amiga, trabalha na Mídia Zona, Pedro mas é minha Doria, amiga. que é vítima do super feminismo. legal, que é vítima das feministas. Para, gente, feministas, parem de perseguir o Pedro Doria. Eu digo, persigam mais. Tudo que ele merece tá pouco. E a gente viu ali, o Facebook não era popular ainda, tinha um Orkut, e o Mark Zuckerberg estava, tipo, na minha frente. E ele explicando qual que era a pegada do Facebook, a diferença de você, ao invés de mandar testimonial e escrever comentário no perfil do seu amigo, você dá um like. E eu lembro que eu vi ele explicando a mecânica daquilo, porque o like é literalmente um clique. Tipo, você clica e você engaja o post, e aí você já vai pro próximo, e tipo, é uma forma de você comentar sem estar comentando os posts dos seus amigos. Você aprova e gera expectativa. Você aprova e gera uma conta matemática que vai tornar aquele post mais atraente para outras pessoas fazerem a mesma ação. Só que o cara explicou aquilo, assim, eu posso explicar do jeito que eu tô explicando aqui, que é um jeito coloquial, e do meu jeito, assim, eu não tenho um carisma, assim, de uma Gisele Bündchen, mas eu consigo explicar para vocês de uma maneira que isso afeta a minha vida cotidiana. Só que eu estava vendo um cara dizendo isso, um cara que virou um dos maiores bilionários do mundo, ele tava, Sara, juro, ele tava a 5 metros de mim. E ele parecia um robô falando. O Mark Zuckerberg era um robô desde sempre. E ele era bem menos rico em 2008 do que agora, tá, gente? Ele ficou muito mais rico. Ele é reptiliano. E assim, a lógica que tá por trás disso, gente, vejam bem. Gamificar em si não é um ato ruim. Mas tem coisas na vida que não são gamificáveis. E o excesso de gamificação está deixando a gente doente. Exato. A gente não sai das telas. Exato. E é uma coisa que a gente precisa começar a conversar isso no nosso campo para assim. A gente quer crescer no ambiente digital, a gente precisa entender esse troço. A gente quer que as pessoas não fiquem malucas, a gente precisa estudar esse troço. A gente precisa saber o que tá rolando, gente. Não adianta, assim. Porque o que eu vejo nos sites de esquerda, o grande problema é o seguinte: o máximo que chamam, Rei, me corrija se eu estiver errado, chamam para comentar esses assuntos é o Sérgio Amadeu. E o Sérgio Amadeu fala exatamente o que a gente tá falando nessa live. Que precisa ouvir mais gente. Cara, é uma coisa... Olha, eu falei aqui que eu comecei a conversar mais profundamente com o Rei por conta dessa história dos aplicativos de relacionamento. Inclusive, só para atualizar aqui, a culpa é do Mark Zuckerberg, viu? Que você não consegue arrumar um boy. A culpa é do Mark Zuckerberg. E de todo o meu histórico de relacionamento amoroso, que não é fácil. A próxima vez que eu encontrar ele, eu vou dar um soco nele em nome dos Paraguaios. Exatamente. Por favor. E aí, assim, eu comecei a conversar com o Rei por conta disso, e só para atualizar rapidamente aqui, o meu Tinder foi derrubado, tá? Pela 3ª vez. Valeu, Tinder. Enfim, nem direita nem esquerda, Tinder, né? Tinder. Eu vou colocar, eu vou ver se eu... é porque eu não posso colocar no site, né, no chat, mas eu vou colocar aqui no chat interno, o Pedro coloca. Inclusive tem um Linktree do Rei, que tem todos os textos dele, viu, gente? Fiz eu sou útil para esse planeta. Ajudei meu amiguinho aqui. Eu comecei a conversar com o Rei por conta disso, mas assim, foi muito curioso perceber que eu estava inserida dentro desse processo de gamificação, porque geralmente a nossa esquerda, né, sobretudo essa esquerda que fala sobre a esquerda, que fala sobre política, essa esquerda metalinguística, né, ela se sente num patamar, a gente, né, vou até reformular aqui, a gente se sente num patamar tal que a gente não se acha sujeito de sofrer essas influências. E foi um tremendo tapa na cara perceber, através dos artigos do Rei, né, das propostas de artigo, melhor dizendo, que eu estava sendo vítima de um processo de gamificação que fazia eu me sentir basicamente uma bosta, né?
Vou resumir aqui, desculpa aí a falta de academicismo, Rei. Mas é basicamente isso. Mas aí, são mecanismos que fazem a gente se sentir um lixo, né, Sara? Cara. A mulher se sente, tipo, sei lá, um pedaço de carne e os caras acham que vão ter chance. Não, é pior do que isso. Eu acho que essa coisa de fazer a mulher se sentir um pedaço de carne foi o aplicativo de relacionamento 1.0. Agora é outra coisa. Qual que é o problema agora? Agora, assim, é outra coisa. É você correr para ser visto como um pedaço de carne. Ainda pior do que isso. Assim, é terrível. É uma parada, assim, é máquina de moer autoestima, um negócio terrível. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar mais sobre essa questão da comunicação. Eu sempre gostei de teoria da comunicação, né? Uhum. E aí, assim, eu sou de Fortaleza, o Rei é do Rio, eu sou de Fortaleza, a gente passou agora por uma eleição que foi uma das coisas mais angustiantes que a gente viu. Aqui é basicamente o Manhattan Fortaleza, né? Sara de Ceará, Rei do Rio e eu de São Paulo, vamos lá. Manhattan Fortaleza. Cara, assim, a eleição de Fortaleza foi a antessala de 2026. E, de verdade, uma eleição de uma cidade de 3 milhões de pessoas que foi decidida com 11 mil votos foi uma coisa muito impactante. E a gente tem muito no nosso imaginário o Nordeste como bastião da democracia brasileira. E aí, cara, passamos a pesquisar muito, e aí eu comecei a perceber que muito do que eu via sobre economia, porque assim, eu sou formada em arte, eu tinha um professor que obrigava muito a gente a estudar economia para a gente entender as transições entre as tendências artísticas, né? E aí a gente está vivendo um momento em que a gente fala de pós-verdade, pós-história, pós-política, pós-economia e pós-arte. Uhum. Então, assim, isso obviamente tem que ter um denominador ali em comum, né? De todo esse problema que a gente vive, e é a comunicação. O Rei me evangelizou, basicamente foi isso, né, Rei? Não foi bem assim não, cara. Quando eu comecei a conversar com a Sara, primeiro que a gente, assim, a Sara é uma grande âncora, uma grande jornalista. A Sara escreve muito bem, ela tem um texto maravilhoso, assim, sempre muito sensível e sensato, sabe, assim, e além de ser uma grande âncora, assim, entender, ser extremamente politizada, porque a Sara é muito politizada. Sim. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu cheguei, assim, com as minhas angústias também do que estava acontecendo. Eu falei, caramba, cara, eu tô vendo isso acontecer, o que você acha? E ela, o negócio é sério, já pensando em 2026 na Sara, a gente pensando, caramba, o negócio está feio para acontecer, e a gente começou a uma produção intelectual conjunta muito grande, assim, de pensar as questões, vamos botar no papel, vamos colocar no papel. E, assim, a sensibilidade que ela tem com as informações que eu vinha trazendo de pesquisa, a gente começou a construir isso. No momento da questão do Tinder, por exemplo, os aplicativos que ela achava que era uma cantada ruim, não era. Era assim, a ideia era que meu interesse de pesquisa é no campo da comunicação e da psicologia. E a minha pesquisa é entender como a circulação da informação afeta a saúde mental das pessoas, porque uma das defesas que eu faço é que a desinformação, a má circulação da informação, a desordem informacional, ela é, acima de tudo, um problema de saúde pública. Porque, por vários motivos, porque ela adoece as pessoas, porque as pessoas não conseguem lidar com o mundo hiperconectado, as pessoas não conseguem lidar com os afetos dentro dos ambientes virtuais, porque elas se sentem livres para atuar de alguma forma que, na verdade, isso se reflete na vida analógica dela, por diversos outros motivos. A gente vê quantas famílias brigaram aí, né, ultimamente, por causa de política. É um bom exemplo disso. Ou da geração Z, que tem muitos jovens com problemas sérios, psicológicos, e por causa das redes sociais, por causa das relações, que são uma relação muito diferente, não consegue socializar na vida analógica, problemas com a questão da escola, jovens que não conseguem ir para a escola hoje, jovens que, assim, hoje existem estudos que ligam o uso de tela a doenças, a sintomas como de autismo, por exemplo. Então, assim, esse é um tema que sempre me interessou muito. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa exatamente na gamificação como a principal ferramenta que todos esses aplicativos usam para aprender a sua... Mas eu acho que vale a pena tu explicar o que é gamificação, Rei, para quem não está ligado no conceito. Não é necessariamente videogame, tá? Não é necessariamente videogame, tá, gente?
Não é. O videogame é mais uma plataforma onde você usa estímulos de gamificados. A gamificação são estímulos que vão condicionando o usuário a ter determinados comportamentos. Eles têm desafios progressivos, você tem um feedback imediato, ou seja, você recebe uma resposta imediata daquela plataforma ali, então isso te faz continuar interagindo com aquela plataforma. Geralmente envolve conquistas e recompensas, tá? Isso assim, no Uber, por exemplo, se você atingir determinado nível ali, você ganha corrida de graça, você ganha desconto, ou para o motorista do Uber olha, ele está há 16 horas dirigindo, aí quando ele está indo embora, ele desliga o aplicativo e chega uma mensagem: supere sua meta, ganhe mais tanto. Isso é um estímulo condicionante. Isso é a gamificação. Te faz querer, bom, se eu ficar mais uma horinha, fazer mais algumas corridas, eu vou ganhar um dinheiro a mais. Ele te dá a impressão que você tem autonomia. Eu acho que isso daí, por exemplo, é muito latente, é muito visceral nos aplicativos de bet, por exemplo. O designer dos aplicativos, ele é extremamente persuasivo. E essa persuasão, ela trabalha através de processos de gamificação. A gamificação, ela incentiva tanto a colaboração quanto a competitividade, tá? Então, assim, você consegue ter um ambiente super imersivo dentro daquelas plataformas, seja ela qual for, tá, gente? Quando a gente fala de Big Tech, quando a gente fala de plataforma, não é Instagram, Facebook, TikTok, etc. Toda a nossa vida é plataformizada. O gov.br é uma plataforma. Você quer conferir como estão seus dados no governo, você vai no gov.br. Sim. Você quer alugar uma casa para o final de semana com sua família, você vai no Airbnb. Você quer pedir uma cerveja, é o Zé Delivery. Você vai no banco, você não vai mais no banco. Você usa o aplicativo do banco, é uma plataforma. Todos os aspectos da nossa vida são plataformizados e eles são gamificados, porque a gamificação é que nos persuade, tem esse processo de persuasão de nos fazer ficar o tempo inteiro ali clicando, é a questão do like. Você clicou um like ali... Basicamente, a gente vira um Golden Retriever atrás de uma bolinha que o nosso dono joga. Sempre estimulado. Cara, genial e sensível. É isso aí, exatamente isso. Eu gosto de citar o exemplo, exato, eu gosto de citar o exemplo do Tinder e companhia, né? Como foi que eu me aproximei do Rei, porque eu fiquei muito surpresa, eu trabalho com comunicação, que sempre gostei de estudar sobre comunicação, ser vítima de uma situação dessa, assim, eu realmente fiquei surpresa de entender que eu estava sendo vítima de uma situação de gamificação, que eu estava ali com 40 anos de idade, né, com um filho para criar, com 2 empregos, Pedro, angustiada, porque um macho medíocre... Calvo, mas é isso. E sempre um calvo, né? Sempre um calvo. E sempre um calvo. Aí é outra coisa que depois a gente tem que estudar, viu, Rei? Porque sempre um calvo. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.